A inteligência artificial vai ficar nos calcanhares da transformação digital? Se há uma coisa que eu diria sobre inteligência artificial, não é mais inteligência artificial. É apenas inteligência. Quando você está interagindo com um ser inteligente, você precisa julgar tudo o que está absorvendo. Reflita sobre qualquer conselho que receber. Ariel Assaraf, o fundador e diretor executivo da CoreLogic. Nós crescemos de um punhado de clientes para dezenas e depois centenas, e agora milhares ao longo do curso de... Em menos de 6 anos, o Centro de Inteligência Artificial proporciona virilidade e segurança para nossos modelos de inteligência artificial, monitorando, corrigindo problemas e ajudando as empresas a tomar melhores decisões. Tudo será inteligência artificial. Como consumidores, vamos ter que usar nosso julgamento de maneira muito melhor. Eu diria até ao ponto de educar as crianças desde cedo sobre como interagir com a inteligência artificial, como interagir com as máquinas, para que elas sejam críticas em relação à informação. Olá e bem-vindo ao show de podcast do YouTube, mais uma vez alimentado por businessavc.net, citiesabc.com e wisdomia.org. Estamos aqui para continuar perfilando jogadores globais e líderes de negócios que estão mudando e criando novas oportunidades para a maneira como lidamos com nossos negócios, nossas tecnologias, especialmente muitas coisas relacionadas com a massiva revolução da IA que está realmente mudando tudo sobre a humanidade e os negócios. Uma das coisas que sempre gostamos é de perfilar pessoas, mas também de destacar como podemos realmente olhar da experiência para a realização das empresas e o que acontece em torno disso. Então hoje estou bastante animado para receber em nossa série uma empresa e um empreendedor que tem feito algo bastante incrível nas áreas de IA e em plataformas de dados, de streaming e muitas coisas diferentes em termos de como vamos ver cada vez mais as direções da tecnologia. Então, eu dou as boas-vindas à nossa série Ariel Assaraf, o fundador e CEO da CoreLogic. E Ariel é um empreendedor com um histórico tecnológico de mais de 15 anos, ajudando empresas, especialmente olhando para o poder dos dados e aumentando nossas IAs, assumindo tudo isso como o fundador e CEO da CoreLogic, uma plataforma de dados de streaming líder para a plenitude de uma serenidade, para logs métricas, rastreamento e dados de segurança. Esta plataforma está realmente crescendo bastante, significativamente, e é uma das áreas que eu quero falar, o crescimento e também suas soluções. Esta plataforma tem mais de milhares ou mais de 2.000 clientes globais, incluindo grandes corporações globais, 500 mil aplicativos monitorados e 3 milhões de eventos processados. CoreLogic foi fundada em 2014, graduou-se no Microsoft Accelerated em 2016, em Tel Aviv, e hoje está no quarteto na Califórnia, Estados Unidos. Em dezembro de 2024, a empresa adquiriu a Aforia por $50 americano 50 milhões para aumentar a transparência do sistema de inteligência artificial, e a empresa também lançou recentemente seu centro de inteligência artificial, oferecendo observabilidade em tempo real para aplicações de inteligência artificial. Antes de fundar a CoreLogic, Ariel serviu na unidade de inteligência de elite de Israel, onde desenvolveu uma plataforma de extração de dados e conectou unidades de inteligência e tecnologia para criar ferramentas únicas. Ariel depois se juntou à Variant Systems, onde liderou equipes de automação, integração e outras diferentes e contribuiu em projetos de grande escala. Então, muitas coisas interessantes aqui. E algumas das coisas que Ariel destacou significativamente em termos de tecnologias de seu bacharelado em economia e matemática, e também foi reconhecido mundialmente como uma personalidade excepcional em pesquisa e desenvolvimento, bem como uma personalidade focada e muita da pesquisa e também detentor de patentes em diferentes áreas de detecção de anomalias e codificação digital de eventos. Ariel, bem-vindo à nossa série. Estou bastante animado para falar sobre muitas das coisas que você está fazendo. Muito obrigado, Denis, por me receber. Então, o que vocês estão fazendo? Eu diria que estão tocando muitas das partes mais avançadas da inteligência de dados e inteligência artificial. Mas tudo isso começa com dados e pessoas. Então vamos começar com você primeiro. Então, a partir de sua experiência de Israel para o mundo, conte-nos um pouco sobre sua formação. E também um pouco de espaço, provavelmente a primeira pergunta é:
Quando foi a primeira vez que você decidiu seguir nesta direção dos dados? E claro, com formação em economia e matemática, mas também como você se vê neste papel e o que você alcançou até agora. Uma das coisas que foi uma revelação para mim no início da minha carreira é que a unidade de inteligência e o exército te dão uma oportunidade quando você tem 18, 19 anos para lidar com uma infraestrutura massiva e enormes quantidades de dados. Essa oportunidade é algo único e irreplicável, eu acho. A capacidade de olhar para bilhões e dezenas de bilhões de eventos e ter um enorme poder de computação, mas também uma grande responsabilidade e decisões que salvam vidas com base nesses dados. E isso foi para mim realmente revelador, sabe? Sair praticamente do ensino médio para isso foi algo que foi, antes de mais nada, realmente emocionante e desafiador. Mas em segundo lugar, meio que abriu meus olhos para o desenvolvimento da tecnologia e tudo que está por vir. Naquele momento, a computação em nuvem estava em seu estágio inicial de desenvolvimento. A aprendizagem de máquina era então grande, sabe? As plataformas de Big Data apenas começaram a surgir. E estava realmente claro que o potencial em torno de como realmente melhoramos a vida das pessoas, eu não acho que percebemos o quanto nossas vidas melhoraram e ficaram mais fáceis. Sabe, as pessoas usam plataformas de Big Data hoje do lado do consumidor, quando você faz compras, quando procura por produtos, quando usa Chat Generative Pre-Training Transformer, quando faz pesquisas. Naquele momento, ainda no início da revolução do Big Data, percebi que este é um papel que eu gostaria de manter. Posteriormente, ele se juntou à Verint Systems, outra empresa de segurança interna. Então, novamente, olhando como os dados não são apenas usados para conforto, mas são realmente um ativo que salva vidas e cria segurança que países e empresas possuem. A partir daí, percebi os desafios da gestão de dados relacionados à observabilidade e estabilidade de sistemas. Então, como mantemos todos esses grandes benefícios da tecnologia funcionando e proporcionamos uma boa experiência para nossos clientes? Foi um grande ponto de dor na Therian, onde cada projeto era enorme com clientes globais. Como garantimos que fornecemos a eles o melhor serviço? E foi basicamente aqui que a concepção da plataforma CoreLogics foi criada. Antes de continuar, tenho muitas perguntas sobre a sua empresa. Através da educação mencionada, sei que Israel tem um ensino bastante voltado para a tecnologia e eu acho que isso é um elemento bastante importante. Como você disse, você tem a experiência do exército, mas também na sua educação. Como essa parte surgiu? Porque há um senso de empreendedorismo que é único e também um senso de tecnologia e matemática que é, eu acho, único também. É por isso que Israel está liderando em tantas áreas de tecnologia no mundo. Sabe, é engraçado. Em Israel, muitas pessoas sequer mencionam o histórico acadêmico, como eu também não mencionei. A experiência de vida que você está adquirindo em uma idade tão jovem, começando imediatamente em cargos seniores em grandes empresas de tecnologia públicas que contam com você, mesmo aos 21 anos, chegando com 3 ou 4 anos de experiência na vida real, com enormes dados. O sistema escolar é obviamente muito bom. O sistema universitário é obviamente muito bom. E então você obtém uma educação mais formal. Mas eu acho que uma das coisas que mais ganhei lá foram muitas conexões com pessoas com ideias semelhantes. Boa parte da rede em Israel é muito forte. É uma indústria pequena, geograficamente pequena. Assim, considerando o número de startups, investimentos e receita, é um setor gigantesco. E então você pode caminhar de um lado para o outro em Tel Aviv entre o escritório da CoreLogics, e Wiz, e Monday, e SentinelOne, e todos eles estão no mesmo quarteirão. E todo mundo conhece pessoas dessas empresas. Todos ou serviram com eles ou estudaram com eles. Isso foi uma parte significativa dessa jornada. E o que é realmente bom em um ecossistema de tecnologia é que, quando a primeira geração que teve sucesso está investindo de volta na comunidade, há muito dessa mentalidade de retribuir aqui, que é meio semelhante à da Bay Area. Muitas das primeiras startups a sair, seja o Waze antigamente ou a Mellanox, muitos desses indivíduos se tornaram investidores. Muitos desses indivíduos ajudaram a fundar startups. Muitos deles se voluntariam para ajudar startups em uma rede muito grande de aceleradoras. E, você sabe, quando começamos, o nível de conselho que recebi dentro dessas aceleradoras, seja o vice-presidente de CorpDev da Microsoft aqui em Israel, sejam os fundadores de empresas que saíram, sejam especialistas do setor que vieram,
e todos estão contribuindo com seu tempo. E então, você sabe, pequenos investidores, anjo como um dos nossos primeiros investidores que veio depois da aceleradora, o cara liderou a Microsoft em Israel, que é um dos seus maiores centros de P&D. Acho que o segundo maior depois dos Estados Unidos da América. Esse tipo de mentalidade, mas então o ecossistema é algo que obviamente ajuda a construir. E agora era conhecido como nação startup. Agora eu acho que há muita escala porque essa geração cresceu e há muitas empresas maiores que estão surgindo e muitos dos fundos multinacionais vieram para Israel e eles viram bons retornos e obviamente se expandiram aqui. Então a oportunidade é realmente boa. Eu diria provavelmente ao nível da Bay Area, Nova York e Londres. Isso é bastante impressionante. Essa é uma das perguntas que tenho sobre isso, né? E acho que entrevistei algumas organizações de Israel, é que, efetivamente, o senso de empreendedorismo, o senso de vanguarda e também o senso de negócios é único. Então você projeta testes em larga escala e implantações de projetos, além de ser um membro integral da Variante, o Conselho de Inovação de Israel, e você contribuiu para a avaliação de tecnologia e gestão de investimentos internos. Como isso moldou sua carreira e a criação da CoreLogic? Sim, bem, eu acho. Na Varian, novamente, a natureza do uso dos dados tem sido, em certo sentido, algo que eu acho que tem um dos maiores impactos que você pode obter dos dados, certo? Se é sobre segurança em terra, se é prevenir o crime, se é prevenir o terrorismo, a ideia de lidar com esses dados, e é muito sobre a mentalidade que você tem quando está aprendendo algo ou lidando com algo. Se você se aproxima de algo com, eu diria, uma grande quantidade de seriedade, e você trata isso com o tipo de você coloca sua mente nisso, sabendo o quão impactante isso é, fica na sua mente muito mais forte. Isso realmente cria o seu caráter e como você lida com os dados. E então eu aprendi a levar os dados muito a sério. E a Variant novamente me deu essa oportunidade, muito jovem, para gerenciar pessoas, para me encontrar com clientes em grande escala, para tomar decisões e projetos que são de dezenas ou centenas de milhões de dólares, é algo que realmente molda a personalidade de alguém. E à medida que você se desenvolve no papel de empreendedor, como você toma decisões? Como você contrata as pessoas certas? Como você gerencia pessoas e se envolve com os clientes? Isso, obviamente, me deu muito disso. Foi uma ótima escola, porque a natureza da Varian e o lidar com a segurança interna significava que muitos talentos lá também vieram da inteligência. E então, o tipo de pessoas que foram trabalhar lá eram pessoas que eu conhecia, muitas delas, e a rede e a qualidade dos profissionais lá era realmente alta. E, obviamente, isso contribuiu muito para o conjunto de habilidades que desenvolvi e, obviamente, ainda estou desenvolvendo como diretor executivo de uma empresa. Você criou a CoreLogics em 2014, há 11 anos. Então a empresa cresceu para se tornar uma potência mundial em termos de dados e em termos de análise de logs. E também uma das coisas que entendi da sua visão é que você acreditava no poder transformador da tecnologia latente. Conte-nos sobre a empresa. Você está criando um histórico e o que está fazendo atualmente? Sim, então o Coromant é uma história muito interessante, na verdade. Começarei pelo fim e onde estamos hoje, depois darei um pouco de contexto. Então a empresa hoje está operando no espaço de observabilidade. Realizamos logs, rastreamento de métricas, gerenciamento de performance de aplicações, monitoramento de realismo, sistema integrado de monitoramento e resposta gerenciada para a segurança. E agora a Coralogics, o Centro de Inteligência Artificial, fornece observabilidade e segurança para modelos de inteligência artificial, uma plataforma ampla que atende milhares de clientes em praticamente todos os países do mundo. Então temos 8 regiões operacionais, temos escritórios em 5 países e funcionários em 30. É uma empresa muito global. Cerca de 500 pessoas trabalham na Coralogics hoje, crescimento significativo nos últimos anos. E o que fazemos de diferente é que a CoreLogics analisa tudo em fluxo, então todos os dados são analisados conforme estão sendo inseridos no sistema, depois os escrevemos no próprio armazenamento do cliente, onde podemos executar consultas remotas no armazenamento do cliente, para processamento de eventos complexos e insights que estão direcionando resultados de negócios. Então, não apenas monitoramento e, você sabe, resolvendo problemas
Mas, na verdade, ajudando as empresas a tomar melhores decisões, isso é um investimento massivo que fizemos, seja na cardinalidade ou nos volumes de dados que suportamos em nosso mecanismo de consulta. Iniciamos uma jornada considerável para fundar uma empresa no final de 2014 e início de 2015. Inicialmente, uma empresa mais simples que visava criar um produto de registro mais fácil do que os incumbentes daquela época. E não funcionou muito bem porque nosso espaço é um dos mais lotados em termos de observabilidade. Se não houver algo realmente especial acontecendo, é muito difícil sobreviver. Nos primeiros 3 ou 4 anos estávamos procurando um rumo. Inicialmente eu não era o diretor executivo comum dos cofundadores e eu liderava o produto na empresa. E então, no início de 2019, me tornei diretor executivo e... Naquela época, a situação era ruim. A receita estava baixa por falta de clientes. Eu diria que a receita estava abaixo de $1 milhão. Hoje é ordens de magnitude acima disso. Mas, naquela época, estávamos tentando pensar como criamos algo suficientemente diferente, suficientemente transformador para que as empresas até prestem atenção no que fazemos. Há muitas empresas incríveis no setor de observabilidade. Como você se sobressai acima desse ruído para fornecer às empresas uma solução que elas não conseguem obter hoje? E foi aqui que surgiu o Streamer, nossa primeira tecnologia revolucionária para fazer streaming com o Estado. Então, analisar e transformar dados em fluxo é uma coisa, mas como você faz uma análise de longo prazo desses dados sem armazenar os dados brutos reais? Criamos um mecanismo chamado Streama que armazena apenas o estado necessário. É fragmentado e muito resistente. Todos os insights são extraídos em tempo real, incluindo alertas, anomalias e modelos executados nos dados. Mas então, o que aconteceu é que alguns clientes perguntaram, bem, e os dados brutos? E novamente, estávamos procurando por um caminho que será completamente diferente e agregará valor a qualquer outra coisa no mercado. Nossos concorrentes primeiro armazenaram os dados e depois os analisaram. Nós decidimos não armazenar os dados. Não vamos armazenar os dados porque não queremos possuir as informações do cliente. Sabemos o quão valiosos são os dados para nós e nossos clientes, mesmo que eles ainda não tenham entendido isso. E então, para gerar dados de alto valor, como a observabilidade, que contém praticamente tudo o que acontece no seu negócio, e depois enviá-lo para outro fornecedor que o armazena em seu próprio formato em seus próprios servidores, mas depois cobra um aluguel por cada dia que você o mantém, basicamente cobra pela retenção, né? Pensamos que isso não faz sentido. Não podemos dizer que valorizamos os dados e, ao mesmo tempo, pedir aos nossos clientes que nos forneçam todos os seus dados. Decidimos construir um motor que armazenará os dados no armazenamento do cliente em um formato aberto, permitindo consultas tanto fora do Core Logics quanto diretamente dele. Está analisando em fluxo e consultando remotamente logs, métricas, rastros e segurança read-only memory. Agora, uma vez que fizemos isso, vimos um crescimento significativo a ponto de termos crescido de um punhado de clientes para dezenas e depois centenas, e agora milhares ao longo de menos de 6 anos. Durante essa jornada, aprendemos muitas coisas. Aprendemos como validar uma ideia, o que perguntar, o que não perguntar. Aprendemos que as startups, inclusive nós, tendem a fazer perguntas erradas ao validar uma ideia. Em um mercado B2B, é mais como uma guerra de xadrez do que qualquer outra coisa. Há tantas partes móveis e seus concorrentes não estão descansando e todos estão tentando competir pelas mesmas contas. Como você garante que a sua ideia é realmente algo que os clientes precisam? E então, quando saímos, tivemos que fazer perguntas que levaram nossos clientes a sempre nos dar validação do que já estávamos pensando. Então, nós íamos a um cliente e dizíamos, ei, você pagaria por um sistema que oferece uma interface de análise de logs mais simples, mais leve e fácil de usar? A quantidade de pessoas que notaram isso é mínima. Você gostaria que esse sistema detectasse problemas automaticamente? A maioria das pessoas gostaria de ter um serviço de internet mais rápido e barato do que o atual. É uma resposta óbvia. E então pensamos, ok, temos essa ideia de uma detecção automática de anomalias e agrupamento de dados de fácil uso, uma alternativa mais barata aos incumbentes. Quando começamos, deveríamos ser bons. Mas então, a realidade você tem que perguntar ao cliente, o que é que você tem hoje que pode abrir mão? O que é necessário para você substituir sua solução atual? E você está disposto a ter 2 soluções,
ou ela precisa substituir a outra? Que lado do negócio isso atende ou o stakeholder em sua empresa que tomará esse tipo de decisão? Porque mesmo que todos tenham dito sim às nossas perguntas iniciais, quando encontramos o mercado naquele ponto no tempo, antes de construirmos o Streama e o Data Prime, que é a consulta remota, e antes de termos um diferencial, chave real, na arquitetura e no modelo de negócios e no aspecto técnico do produto, os clientes dirão, né, o que vocês têm é bom, mas eu vou ter que ter uma lista de recursos que o titular tem. E para migrar, isso é um grande projeto para mim. E eu não vou pagar ambos porque já é caro como é, e então nos encontramos meio que sendo um produto de nicho em algumas pequenas empresas. Mas então, na maior parte, apenas inexistente no mercado, e aprendemos muito com isso porque o desenvolvimento do produto certo nunca termina, então agora quando construímos produtos esperamos ter uma abordagem muito melhor em relação ao que validamos com os clientes. Como garantimos que estamos construindo as coisas certas, que estamos resolvendo os problemas certos, então essa é uma jornada que passamos desde a fundação da empresa até hoje. Parabéns. Como você mencionou, este é um ambiente extremamente competitivo. Quando se trata de gerenciamento de dados, você está competindo com os maiores players do Vale do Silício, mas vocês conseguiram criar uma empresa agora avaliada em mais de US$ 1 bilhão. Além disso, tenho certeza de que não é informação pública, mas é bastante impressionante. O que vocês alcançaram, né? Então, voltando ao produto e como vocês veem os dados, e especialmente desde 2015 até. Em 2022, temos a série D e o surgimento da inteligência artificial no topo das inovações. Vocês constroem soluções em torno de dados, especialmente no gerenciamento, como sua plataforma. Em resumo, para quem está ouvindo, vocês oferecem análises de streaming em tempo real para grandes empresas, criando capacidades de monitoramento, visualização e alerta, sem a sobrecarga da indexação. Essa será provavelmente a parte mais técnica para nossos ouvintes, já que o assunto é bastante complexo. Sobre o trabalho que você constrói no seu produto, o que seria para as pessoas que nos ouvem, que não sabem tanto sobre o seu negócio, o principal? Os principais recursos da plataforma e a maneira como o relacionamento foi construído foram os fatores de sucesso mencionados com seus clientes, mas também estava escalando dados para governos, para instituições, para algumas das maiores empresas da Fortune 500, o que é uma responsabilidade enorme e em muitas áreas diferentes. Então explique um pouco, eu acho claro, da maneira mais ampla possível, como você constrói os produtos e esses pipelines de dados e também sua plataforma de produto. Sim, então, em alto nível, como criamos análise de fluxo e depois consultamos remotamente? Essa é a chave. Então, para análise em fluxo, a CoreLogix basicamente usa DBs incorporados em fluxos Kafka. Na CoreLogix, cada serviço sabe como escrever seu estado necessário a partir dos dados. Então, não exigirá os dados brutos naquele banco de dados incorporado e então verifica contra aquele armazenamento. Utilizamos algoritmos que comprimem os dados que precisamos armazenar e fazer o hash. Então, podemos tomar grandes decisões com uma pegada de memória muito pequena. E então, nosso motor escreve os dados no próprio armazenamento do cliente em um formato que é A, aberto, B, disponível para nós para consultas diretas com nosso motor de consulta, chamado Data Prime. O especial, do Data Prime, permite consultar logs, métricas e rastros de uma só vez, possibilitando até junções entre diferentes tipos de dados. Muitos clientes buscam uma interface única. Este é um diferencial do CoreLogix. Você pode ter diversos tipos de dados em um único painel, consulta e alerta. Isso é uma interface única, não são produtos costurados juntos. Desde o início tratamos bem os clientes, e há uma história engraçada sobre isso. Quando éramos pequenos e começamos a vender, entramos em uma grande companhia aérea e eles gostaram muito do nosso produto. Mas as maiores preocupações eram em relação ao nosso tamanho. Eles questionaram como uma pequena empresa pode obter o suporte necessário. Como garantimos que quando precisamos de vocês, vocês estão lá? Porque não queremos trabalhar com uma pequena empresa que pode desaparecer um dia. E nós dissemos, pessoal, vamos nos comprometer. Vamos nos comprometer com um tempo de resposta de 5 minutos no chat 24/7. Naquela época, éramos 10 pessoas na empresa. Todos são engenheiros, menos os desenvolvedores, exceto eu. Como se comprometer com isso? E basicamente eu disse, vou assumir isso por mim mesmo. E eu conectei uma interface de chat no aplicativo chamada Intercom.
Ele estava sempre disponível no meu telefone 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se eu precisasse acordar no meio da noite para responder ao cliente pelo chat, eu acordava. E eu fiz isso por alguns meses, onde vi um ótimo engajamento com aquele cliente, e outros, quando eles sentiam que havia alguém do outro lado da linha, no lado do aplicativo, que não apenas poderia ajudá-los a resolver problemas, mas também a construir painéis e melhores práticas, e assim por diante. Então começamos a construir nosso trabalho voltado para o cliente de forma imediata e rápida. Hoje estamos atendendo, como eu disse, milhares de clientes, milhares de chamadas todas as semanas em um tempo de resposta que é inferior a 20 segundos. 20 segundos para o tempo de resposta do suporte humano. Alocamos um gerente de conta técnico e um comercial para todos os clientes. E temos muitas políticas muito rigorosas sobre não haver surpresas nas contas, preços muito transparentes e previsíveis. E nos apegamos a essas coisas porque acreditamos que a tecnologia é um facilitador para os negócios, mas precisa vir acompanhada do aspecto humano. Garantimos que nossos clientes estejam habilitados, confortáveis com o sistema, apoiados e tenham um roteiro estratégico construído para eles. E assim, como empresa, desenvolvemos o que chamamos de modelo de maturidade de observabilidade, que é como levamos uma organização da primeira fase de ter telemetria para a segunda fase de ser capaz de resolver problemas mais rapidamente, o que chamamos de inteligência de engenharia para a terceira fase do que chamamos de inteligência de produção, ou seja, monitorando a produção como um todo, e para a quarta fase, que é realmente extrair insights de nível de negócios da observabilidade e impulsionar o resultado do negócio, porque os dados de observabilidade, ao contrário do que as pessoas tendem a pensar, é o volume mais alto, maior quantidade de dimensões e informações mais em tempo real que você gera. Se você é um negócio online ou um negócio nativo da nuvem ou um negócio que faz a maior parte de seus negócios online, a observabilidade cobrirá uma parte muito grande do seu dia a dia, como logs, métricas e rastreamentos. E Real User Monitoring lhe dará uma imagem completa de tudo o que está acontecendo em seu negócio. Você só precisa saber como extrair isso. E então, a capacidade de fazer isso com o nosso mecanismo de consulta, com nossa habilitação e com o nosso modelo de maturidade é algo que ajuda as empresas a realmente gerar receita a partir da observabilidade, a criar melhores canais de comunicação entre os diferentes departamentos. Porque agora todos estão usando o mesmo sistema, todos estão usando a mesma linguagem, e isso abre grandes oportunidades para as empresas, não apenas para olhar e encaixá-lo como uma ferramenta de desenvolvimento, ajudando a resolver problemas, mas, na verdade, olhando para esses dados e valorizando os que os dados são, especialmente quando você os possui. E você pode fazer mais do que apenas monitorar. Quando se trata de inteligência artificial e o trabalho que fizemos lá, obviamente, no início da revolução, a primeira impressão é que não éramos tão pequenos na época, e queremos esperar para ver se isso é real, certo? Já passamos por revoluções que não foram tão grandes quanto as pessoas pensavam. Mas então, após um ano, ficou realmente claro que, ok, isso vai mudar tudo. Isso vai mudar todo o acesso que temos aos dados. Já fez isso do lado do consumidor. E agora estamos neste momento muito interessante, onde geralmente você tem a experiência de ponta, ou costumava ter a experiência de ponta em tecnologia e acesso a dados quando está em casa. Desculpe, quando você está no escritório, certo? Então você teria uma ótima experiência acessando e analisando dados no seu mundo B2B como engenheiro. Mas então você vai para casa e usa ferramentas bem simples. Estamos agora em uma era muito interessante em que o que você obtém como consumidor quando olha para o ChatGPT ou Anthropic ou Cloud, seja lá o que for, é na verdade muito melhor do que o que você obtém no escritório. Você pode conversar com dados globais, solicitar pesquisas e delegar pequenas tarefas a agentes. Você pode gerar imagens, ir para o escritório, escrever consultas, construir gráficos, exportá-los e usar planilhas do Excel. Essa lacuna é algo que temos certeza que vai se fechar porque democratizar esses dados, que agora sabemos que são tão valiosos para todo o seu negócio, não faz sentido que apenas os engenheiros os usem. Ter a capacidade de levar isso para toda a organização, impulsionar resultados de negócios, promover excelência, criar uma linguagem comum, criar automação, é algo que vai transformar nosso espaço. Transformará o Business Intelligence, a observabilidade e a cibersegurança. E nosso prazo é não mais tarde do que 2027.
Acreditamos que, em menos de 2 anos, as empresas que não se adaptarem a uma experiência completamente diferente e o mais próximo possível do que você obtém hoje como consumidor, simplesmente deixarão de existir. Elas não vão estar lá e continuar a servir as pessoas as mesmas interfaces de análise que serviam em 2020. Isso simplesmente não vai funcionar. E sabendo disso, tomamos 2 decisões. A. Vamos nos mover rápido e quebrar coisas. B. Vamos descobrir o melhor talento nesse espaço para trazer para o escritório conosco. E embarcamos em uma jornada para procurar esse talento. Quando conhecemos a equipe da Aporia, ficou claro que não estavam apenas entusiasmados com a inteligência artificial. Eles estão lá há 5 ou 6 anos, em torno do machine learning e inteligência artificial, monitorando-os, fornecendo observabilidade, lidando com dados e os novos modelos, construindo os próprios. E quando vimos essa equipe e seu produto, sentimos que este será um departamento realmente poderoso na CoreLogix, que será a CoreLogix Inteligência Artificial, e este é um investimento massivo que vamos fazer nos próximos anos, tanto em, você sabe, hardware, GPUs, etc., e pessoas, para que façamos 2 coisas e dividamos em 2. Uma é a observabilidade e segurança para a inteligência artificial. Então, como garantimos que você, como empresa, em primeiro lugar, esteja ciente de qual inteligência artificial está sendo usada em sua organização? Muitas organizações não têm ideia. Existem ferramentas internas, engenheiros chamam APIs e até hospedam seus próprios modelos para usá-los em seu aplicativo para proporcionar ao cliente uma ótima experiência, mas a organização nem mesmo sabe disso. Isso representa um enorme risco porque a inteligência artificial não é um simples software que funciona ou não. Há um gradiente de resultados terríveis que podem acontecer que não são simplesmente sim ou não. E a segunda parte é que você precisa ser capaz de controlá-lo e estar em conformidade com seus clientes, com seus dados, com seu desempenho, etc. Mas a segunda parte, que também é muito interessante, é como usamos a inteligência artificial agora para observabilidade e segurança. Como facilitamos o trabalho do site Reliability Engineering, do analista de segurança, do gerente de produto. Muito mais estratégico, muitos tendem a ver a inteligência artificial como algo que eliminará empregos. A realidade de cada mudança tecnológica só capacitou as pessoas, então você sabe quando a nuvem chegou, não eliminou o trabalho de um engenheiro de sistemas ou engenheiro de rede, porque agora tudo é gerenciado na nuvem. Isso os capacitou e os transformou em engenheiros de plataforma e engenheiros DevOps e especialistas em rede, porque agora eles estão lidando com a parte superior da pirâmide. O mesmo ocorrerá com a inteligência artificial. Os engenheiros serão capacitados para construir mais rápido e melhor. Mas a expectativa do cliente vai ser tão grande. Os clientes vão querer que nós e outras empresas proporcionem algo incrível, porque posso simplesmente usar uma plataforma como a Base 44 ou qualquer outro aplicativo que ajude a construir aplicativos usando inteligência artificial, apenas pedindo para o aplicativo construir algo para mim? Se eu posso simplesmente fazer isso, por que compraria de um fornecedor? A única resposta é algo que seja completamente diferente, único e polido. Para isso, os engenheiros precisam se aprimorar. Queremos dar a eles ferramentas para fazer isso de forma segura, mantendo o desempenho e a estabilidade necessários. E B. Monitorar e proteger automaticamente para que eles possam inovar rapidamente, mover-se rapidamente sem quebrar as coisas. Essa é a abordagem única que temos com nossos clientes e tecnologia, e como vemos a inteligência artificial impactando o mercado. Você aborda muitos assuntos, né, o que é bastante coisa para absorver. Quero abordar 1 ou 2 pontos sobre a aquisição da Aporia, que acredito ser sua maior aquisição até agora. A Aporia é uma startup focada em fornecer ferramentas de negócios para observabilidade. Você mencionou que está lançando um centro de pesquisa dedicado à inteligência artificial para proteger suas cargas de trabalho. A inteligência artificial está potencializando tudo o que você está fazendo em dados, mas também com a sofisticação. Isso se torna emocionante e assustador ao mesmo tempo, porque você pode realmente ter, em primeiro lugar, uma gratificação intensa, muito mais rápida, mesmo que seja um pouco, eu diria, alucinógena, e até mesmo em termos de B2B, e eu não estou falando apenas sobre B2C. Então, a partir do trabalho que você tem feito, a partir desse tipo de conhecimento em dados, e vou um pouco mais longe agora, a partir da sua aquisição também com a Aporia, como você vê o ecossistema de negócios de inteligência artificial,
vai ser porque, como você disse, há muitos novos empregos sendo criados, há muita disrupção também, mas uma das minhas impressões, e você estava trabalhando com governos, instituições, é que ainda há uma grande, eu uso isso como um exemplo, é uma grande questão, mas eu quero tocar nela. Eu estava trabalhando com uma grande empresa global e principalmente eles querem ter uma solução de inteligência artificial e eu começo a fazer perguntas. Ok, como você está gerenciando seus dados e coisas assim, e então percebem que eles não fazem ideia. Então, acho que você tem o básico, né, as fundações dos dados e como gerenciar os dados corretamente, mas é claro que com a inteligência artificial isso vai ser amplificado por milhões. Então, obviamente, esse desafio, especialmente para os negócios entenderem as fundações básicas e também partindo dessas fundações básicas para otimizar seus negócios, porque, como você disse, acho que muitos dos negócios ainda não estão usando nem mesmo seus dados básicos, e claro, você está lidando com os mais sofisticados dos negócios, mas quando você vai para a sociedade em geral, as PMEs e até mesmo as grandes empresas ainda estão lutando para obter a transformação digital, dados e inteligência artificial. Eu diria acessibilidade. Sim, você está tocando em uma questão muito grande. A inteligência artificial vai se apoiar na transformação digital ou a inteligência artificial é uma transformação por si só que contém a transformação digital? Agora, nossa crença é que é uma espécie de mistura de ambos. Empresas que tentam fazer uma transformação digital completa, e no meu mundo, você sabe, isso se manifesta como coleta e análise de dados, tiveram desafios para fazer isso porque era necessário entender os dados. Para trabalhar com bancos de dados, é necessário entender a estrutura, saber fazer consultas e construí-los. Isso permite mover ou criar aplicações. Você precisa ter os desenvolvedores, designers e gerentes de produtos certos. Então esse conhecimento necessário acabou te segurando. Então agora, com a inteligência artificial, o que isso significa sobre construir a infraestrutura de dados correta? O que isso significa sobre capacitar seus engenheiros de que você não precisa mais do melhor talento do mundo para fazer algo que seja bom o suficiente para o seu negócio? E então, eu acho que isso basicamente vai reacelerar a transformação digital, trazer todos para a linha de partida, e então as empresas que utilizarão a inteligência artificial de uma maneira melhor e mais eficiente, que eles podem realmente expor seus clientes como valor, sobreviverão, e o resto simplesmente desaparecerá, como qualquer outra revolução. A propósito, até mesmo revoluções menores, como empresas de computação em nuvem que não fizeram o ajuste de nuvem, muitas delas estão lutando. Eu diria que a inteligência artificial é muito mais como a revolução da internet do que qualquer outra coisa, e nós nem podemos pensar em empresas que não se ajustaram à internet porque elas não estão aqui há décadas agora. Talvez você sabe, Kodak ou Blockbuster são os únicos exemplos que vêm à mente. Eu diria que a inteligência artificial é maior do que isso. E existem muitas empresas enormes ao nosso redor que nem estamos percebendo que simplesmente não vão existir em 5 anos porque vão ser completamente diferentes. Agora, a oportunidade para o seu ponto sobre empresas que ainda estão lutando para ter os dados e usar os dados que têm, mas a oportunidade para elas fecharem essa lacuna muito, muito mais rápido e com muito menos conhecimento, é o que vai abrir essa porta para novas empresas que atenderão aqueles clientes das que não se ajustariam a este novo mundo. Concordo, você tocou no ponto crucial. Será um ecossistema próspero, como você mencionou, com tanta inovação, teremos muitas novas empresas e empregos, mas ao mesmo tempo enfrentaremos uma grande disrupção, que acredito que será ainda maior. Voltando ao assunto, sei que ultrapassei o tempo. Quero respeitar o seu tempo, então mais 2 perguntas. Se você tiver tempo, a primeira é, vamos olhar para a transparência da inteligência artificial e a escalabilidade dos dados da inteligência artificial e a transparência dos dados da inteligência artificial, porque para mim essas são 2 das maiores questões que temos que responder e especialmente tendo em mente que vocês estão lidando com tantos dados governamentais, sensibilidades geopolíticas. Como você olha para o ponto 1, transparência, ponto 2, as áreas em torno da ética de gerir esses volumes de dados? A transparência da inteligência artificial é um tema complexo, pois se há algo consistente sobre a inteligência artificial, é justamente sua falta de consistência. Não é determinístico. Como tornar algo transparente se é completamente imprevisível? E é aqui que entra o poder da observabilidade. Se tenho algo completamente imprevisível, a única coisa que posso fazer é documentá-lo. Não posso prever, apenas documentar.
Quando eu estudei economia, eu tive esse ótimo professor que é meio que um especialista mundial em economia governamental. E ele disse: a economia se desenvolveu tanto nos últimos 100 anos que agora não somos capazes de prever o que vai acontecer no futuro, mas estamos em um ponto em que podemos pelo menos explicar o que aconteceu no passado. A inteligência artificial é tão imprevisível e está se desenvolvendo e avançando tão rápido que o melhor que podemos aspirar é a adicionar guardrails que nos protegerão de erros que serão catastróficos para o nosso negócio e desacelerarão a adoção, e b. ser capaz de auditar, documentar e armazenar todas as interações de inteligência artificial para que possamos aprender com isso e possamos ter as evidências de que precisamos para, você sabe, quando encontramos um problema. Então, de uma perspectiva de transparência, acho que isso é algo crítico. É realmente difícil e as empresas que não abraçariam a natureza de, você sabe, software não determinístico ou, novamente, nem mesmo é software, mas caráter não determinístico no que você está servindo para o seu cliente. Empresas que tentarão domá-lo para se tornar determinístico, para se tornar compatível sem olhar para as proteções, mas adicionando uma série de prompts de sombra e assim por diante, essas empresas vão desacelerar a tal ponto que se tornarão irrelevantes muito rapidamente. E é por isso que, quando estamos olhando para isso, a conversa com os clientes é que a inteligência artificial não é software, e é necessário repensar como isso é feito e comunicado aos clientes. Quando oferecemos um recurso de inteligência artificial para um cliente, como consultas em linguagem natural, alertamos que a mesma consulta pode ser executada de formas completamente diferentes. Precisamos focar no resultado, monitorar e, se não estiver funcionando, você deve nos dar feedback para aprimorarmos o modelo. Mas se tentarmos focar em dar a mesma resposta exata todas as vezes, acabamos de construir um motor de regras. Não construímos um modelo de inteligência artificial. Quando se trata de segurança, acho que existem dois lados nisso. Um é a segurança da organização que está servindo o modelo e o outro é a segurança do consumidor. Então, a segurança da empresa que está servindo o modelo é como eu evito o vazamento de dados, como eu evito violar políticas e conformidades. Como eu evito que o meu, qualquer chatbot ou agente que eu estou expondo seja sexista ou, misógino e assim por diante? Esses são grandes riscos comerciais e para a marca. E você definitivamente não quer ir por esse caminho se você é uma grande organização. Mas também há um risco para o usuário. E quanto a conselhos financeiros ruins? E quanto a conselhos de saúde ruins? Como podemos, como consumidores, nos proteger disso? A CoreLogics pode ajudar com guardas, observabilidade, segurança, prevenção de vazamento de dados, além de documentação e auditoria de dados. Ambos são necessários, correto? Mas os consumidores vão ter que começar a tratar o software como eles tratam os seres humanos, o que é muito, você sabe. Se há algo que eu diria sobre inteligência artificial, é que ela não tem nada de artificial. É inteligência. As pessoas continuam chamando isso de inteligência artificial, mas não é mais inteligência artificial. É apenas inteligência. E quando você está interagindo com um ser inteligente, você precisa ser, você precisa julgar tudo o que está absorvendo. Reflita sobre qualquer conselho que receber. E ficará cada vez mais difícil, não é? Hoje, muitas vezes você recebe uma resposta do ChatGPT e a valida no Google. Com o tempo, não haverá nada que seja sermônico. Tudo será inteligência artificial? Então, o que é verdade e o que não é? Nós, como consumidores, teremos que usar nosso julgamento de maneira muito melhor. Eu diria até ao ponto de educar as crianças desde cedo sobre como interagir com a inteligência artificial, como interagir com as máquinas. Então, eles estão julgando as informações que estão recebendo e eles não se colocam em riscos. Então, em termos de transparência, existem limitações e nós as cobrimos com documentação e auditoria. E em termos de segurança, é duplo. Como a organização se mantém segura? Mas então, é uma responsabilidade compartilhada com o consumidor, porque é completamente não determinístico. Concordo plenamente e você colocou isso de forma brilhante. O desafio é fazer essa nova inteligência cooperar com a nossa própria inteligência. Então, a última pergunta, e sendo respeitoso com o seu tempo, embora haja muitas perguntas que você abriu para provavelmente uma segunda tomada, então você está agora neste cruzamento onde você tem um ecossistema fantástico e também construiu um produto fantástico e agora vejo com a sua nova aquisição e também todo o foco
em inteligência artificial, você está trazendo os dados para uma capacidade muito maior de trazer essa inteligência adicional. Então, como você vê o futuro da sua própria empresa e o que você acabou de dizer antes em termos de produtos e em termos de ecossistemas de negócios, porque eu acho que o que eu sinto, se você olhar para o OpenAI e até mesmo Copilot, que estão liderando provavelmente a batalha da inteligência artificial, pelo menos por enquanto, porque eu acabei de ver um relatório que são cerca de 15 mil ferramentas de inteligência artificial gerativas. Então, definitivamente, como você disse, provavelmente como o início da internet, um enorme 90 delas provavelmente desaparecerão, mas no seu caso você tem esse ecossistema, e o que eu sinto da minha experiência em negócios é que o sucesso é o ecossistema e o produto se torna o elemento para servir o ecossistema. Então, como você vê essa parte no seu próprio negócio, na Corelogix e também com o seu tamanho, porque você tem clientes e capacidade, mas também agora é como trazemos isso de verdade para muitos negócios ao redor do mundo. Sim, eu olharia para a Corelogix como o futuro da Corelogix como uma ferramenta de tomada de decisões de negócios para toda a organização. Pense no que o ChatGPT faz para a internet conhecida, o Corelogix fará para a sua organização. Então, as perguntas não serão mais sobre como os usuários virão para o Observe Realty Systems hoje e perguntarão: onde estão os erros no meu sistema? Quais servidores estão atrasados? Onde está a alta latência? São perguntas técnicas bastante específicas. E se eu pudesse perguntar ao sistema qual dos meus serviços está me fazendo perder a maior quantidade de receita, ou que parte do meu aplicativo está causando aos clientes a maior quantidade de frustração, então conectando sinais do monitoramento do realismo, como os usuários interagem com seu software, para as latências que eles estão recebendo, para as máquinas que os atendem, para a gestão de relacionamento com o cliente, e quanto esses clientes estão me pagando, para o ticket de suporte que eles estão abrindo, para os objetivos da empresa que eu tenho, e te dando uma resposta que diz que a parte no seu aplicativo bancário que está causando a maior perda de receita é a troca de moeda, porque é lenta. Os clientes estão migrando para a concorrência, mencionando isso com mais frequência nos tickets de suporte ao mudarem de provedor. Esse componente pode estar causando frustração porque a infraestrutura que o serve está atingindo alta unidade central de processamento, muitas vezes onde vemos, então, latência no nível da interface de programação de aplicações e, então, erros de front-end que os usuários recebem. Fizemos uma pergunta, estamos respondendo do ponto de vista técnico, mas servindo o negócio. Estamos ajudando a priorizar. Estamos conectando isso à receita e à experiência do cliente. E é aqui que os clientes vão querer pesquisar sobre lógicas centrais, e não apenas resolver problemas. Eu acredito que essa é uma mudança que a maioria das plataformas de observabilidade precisará fazer, ou deixar de existir. Temos uma grande vantagem porque na análise em tempo real, o cliente possui o formato legível e a camada semântica com todas as chaves ou relações de cardinalidade entre elas, permitindo abordar os dados de forma eficiente. De uma maneira natural, uma linguagem declarativa Data Prime que permite traduzir SQL ou linguagem humana para SQL. Essas são grandes vantagens que desenvolvemos com muito esforço, além do talento que temos aqui em inteligência artificial. Mas todas as empresas do nosso setor precisarão avançar nesse sentido. Uma maneira fantástica que eu amo, um tomador de decisões de negócios de inteligência artificial para uma organização, um lema realmente fantástico que precisamos, pois as 15 mil ferramentas de inteligência artificial generativa estão apenas ficando confusas. Na verdade, percebo que as pessoas estão pagando muito por essas ferramentas porque parece pouco dinheiro, mas quando se junta tudo, acaba se tornando uma grande distração. As pequenas coisas destroem tão bem. Parabéns, é impressionante o que vocês alcançaram e tenho certeza que isso é apenas o começo. Para o nosso público, disponibilizaremos os links e destaques mencionados. Apesar de técnico, abordamos pontos importantes. Vamos destacar alguns pontos porque você toca no que impressiona em torno das oportunidades de negócios, os empregos, os desafios também e bem, eu só quero desejar a você tudo de melhor para as suas conquistas e também para a continuação do produto e então focar em resolver grandes problemas que são mais importantes do que nunca. Espero que este seja o primeiro, provavelmente o segundo, em que quero ser mais técnico sobre o que discutimos. Obrigado por estar aqui.